Mais uma vez, professor Michael Gandhi, aqui no nosso canal do YouTube, no Enem BR. Não deixe de acessar também o nosso site www.noenem.com.br. A nossa plataforma está bem estruturada. Lá temos outros vídeos de todas as áreas do conhecimento, temos exercícios e também temos simulados. Não deixem de acessar para não perder mais uma ferramenta para você conseguir aprovação no Enem, tá bom? Bom, hoje nós vamos finalizar a parte referente a logaritmo com mais 3 aplicações em Enems e vestibulares anteriores, ok? Vamos para a primeira. Bom, primeira questão é a questão da Unesp, e diz o seguinte: o altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar em quilômetros é detectada pelo altímetro de um avião e seja dado em função da pressão atmosférica por HP igual a 20 vezes o log de 1 sobre P na base 10. Num determinado instante, a pressão atmosférica, que é o P, medida pelo altímetro, era 0,4 atm. Considerando a aproximação de log de 2 na base 10, claro, igual a 0,3, a altitude do avião nesse instante em quilômetros era de... Bom, vamos agora resolver, ok? Bom, nós temos a seguinte equação logarítmica. H de P igual a 20 vezes o log de 1 sobre P na base 10. Vou colocar na base 10 e após eu vou tirar essa base 10 porque está subentendido que é 10 a base, tá bom? Então, quem seria o H de 0,4, né? Seria 20 vezes o log de 1 sobre 0,4 na base 10. Onde o H de 0,4 é igual a 20 vezes o log. 1 dividido por 0,4, eu vou fazer a seguinte continha. Quem é 0,4? É 4 dividido por 10. Aí eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então eu tenho 10 dividido por 4. Então eu tenho um log de 10 dividido por 4. Eu posso escrever isso como sendo, se eu tenho uma divisão, eu posso escrever isso como sendo uma subtração do log de 10 menos o log de 2 ao quadrado, né, que é o 4. Então, o H de 0,4 é igual a 20. Quanto é o log de 10? O log de 10 é igual a 1. Esse 2, pela propriedade, passa para frente multiplicando. E o log de 2, foi dado na questão, é 0,3. Então, nós temos que isso aqui é igual a 20. 1 menos 2 vezes 0,3, que dá 0,6. Que é igual a 20 vezes 0,4, que é igual a 8. 8 quilômetros. Item B de bola. Com isso, nós resolvemos mais uma questão de aplicação de logaritmo no Enem e em vestibulares de todo o Brasil. Tá bom? Vamos agora para a segunda. FUVEST. A figura abaixo mostra o gráfico da função logaritmo na base B. O valor de B é... Ora, primeiro, qual é a função logarítmica? A função logarítmica é a função f de x igual a log de x na base B. Para que eu possa encontrar o valor da base, eu preciso ter pelo menos um ponto referente à minha função. Este ponto ele é genérico, né? Lembram? Sempre, qualquer função logarítmica, ela vai passar no ponto 1, 0. Então, para qualquer base, ele vai passar, né? Para qualquer base maior do que 1, ele vai passar desse ponto nesse formato. Lembrando, essa função aqui, ela é crescente, porque ela vem de baixo, ó. Ela vem de baixo, passa no 1 e segue. Seria decrescente se viesse de cima. Com isso,
nós já podemos descartar a letra A de cara, só porque a função ela é crescente. Então tem que ser maior do que 1. Mas nós temos aqui um ponto, ó. O ponto onde o x é 0,25 e onde o y é igual a menos 1. Então vamos substituir. Menos 1 é igual ao log de 0,25 na base b. O que é que diz a propriedade? Que quando eu pego b eleva a menos 1, o resultado é justamente 0,25. Quem é 0,25? É 1/4. Professor, não estou conseguindo enxergar que 0,25 é 1/4. Então, você pegue o 0,25, transforme em 25 sobre 100 e simplifique. E aí você vai encontrar 1/4, tá bom? Ora, invertendo aqui a base, o que é que eu tenho que fazer? Quem é 4 é 2 ao quadrado, né? Mas invertendo a base, porque nós temos 1/4 e o b está invertido, nós temos b elevado a menos 1 igual a 4 elevado a menos 1. Ora, se os expoentes são iguais, as bases serão iguais. Então, b igual a 4, letra D de dado, ok? Esta é a resposta. Vamos agora para a terceira questão, Enem de 2015. Bom, na terceira questão do Enem 2015 é o seguinte: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, ou seja, log de x na base 10, conforme a figura. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base, em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é... Primeiro vamos fazer aqui algumas interpretações do que ele falou. Ele falou que a altura h é dividida justamente ao meio. Então, se é dividida ao meio, então para cima é h sobre 2 e para baixo também é h sobre 2. Só que como está abaixo do zero, negativo. Ok? Então para cima, a minha imagem neste ponto aqui, ó, é h sobre 2 e a minha imagem neste ponto é menos h sobre 2. Os pontos em x eu não sei, mas as imagens é h sobre 2 e menos h sobre 2. Então, eu vou chamar de x o primeiro valor referente à primeira imagem. Então, nós temos como primeiro ponto, como ponto 1, o ponto x e menos h sobre 2. E como segundo ponto, como ponto 2, o ponto x mais n e h sobre 2. Professor, eu não estou conseguindo enxergar esse x mais n. Ora, se esse pedaço daqui para cá é x e esse pedaço daqui para cá é n, então daqui até aqui é x mais n. Então, por isso que o segundo ponto é x mais n e a imagem é h sobre 2. Bom, diante desses esclarecimentos, nós vamos começar a trabalhar nossa questão, porque nós temos tanto o x, que é a variável, quanto o y, que é a sua imagem. E aí nós conseguimos montar as equações em relação a y igual a log de x. Vamos resolver. Então, substituindo, vai ficar assim. Menos h sobre 2, substituindo o primeiro ponto. O y é menos h sobre 2, que é a imagem, é igual ao log de x. Substituindo o segundo, fica que h sobre 2 é igual ao log de x mais n. O que é que acontece agora? Eu vou somar as equações. Por quê? Porque eu tenho na verdade, eu tenho três variáveis. Eu tenho x, n e o h.
Se eu somar essas equações, eu vou eliminar o h e com isso eu consigo encontrar o meu x, possivelmente, tá bom? Somando, aqui vai ficar 0 igual ao log de x mais o log de x mais n. Propriedade dos logaritmos. A multiplicação se transforma na soma. Então, a soma também se transforma na multiplicação. Então, eu vou ter que o log de x, que multiplica x mais n, é igual a 0. Só que para eu poder ter uma equação logarítmica, né? Eu também tenho que ter um logaritmo do outro lado. Então, para que o resultado seja 0, é porque meu logaritmo era 1. Na base 10 também, como está aí, tá certo? Então, agora eu posso dizer, multiplicando, né? Eu posso dizer que x ao quadrado mais nx menos 1 é igual a 1. Ou seja, x ao quadrado mais nx menos 1 é igual a 0. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau. Só lembrando, delta b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar n ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Então, o delta é igual a n ao quadrado mais 4. Quem será o nosso x? Lembrando de novo, menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Então, vai ficar menos n mais ou menos a raiz de n ao quadrado mais 4 dividido por 2. Bom, aqui, pessoal, nós temos a seguinte situação. Nós podemos ter, escolher uma raiz ou duas, mas nós não vamos escolher a que contém o sinal negativo. Por quê? Ó, de um lado nós temos o menos n, e após nós temos mais ou menos raiz de n ao quadrado mais 4. A raiz de n ao quadrado mais 4 é maior do que n, porque raiz de n ao quadrado seria n, só que ainda tem o mais 4. Então, quando eu somar menos n com o resultado dessa raiz, daria um valor positivo. Mas, como ele é maior, se eu utilizar o sinal negativo, daria negativo. E o x ele não pode ser negativo. Então, o x aqui admite como resposta apenas o menos n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Não absorve a positiva. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir em uma das equações. Professor, qual equação? Qualquer uma das duas. Eu vou substituir aqui na segunda. Vai ficar assim, ó. Vou chamar aqui, ó. Primeira, segunda. Então, vai ficar que h sobre 2 é igual ao log de x, que é menos n, mais a raiz de n ao quadrado mais 4, dividido por 2, mais n. Então, h sobre 2 é igual ao log, tirando o MMC aqui, vai ficar menos n, mais n ao quadrado mais 4, mais 2n. Então, h sobre 2 é igual ao log de... Quando eu pego menos n e somo com 2n, vai ficar n mais raiz de n ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, então o h é 2 vezes o log de n mais a raiz de n mais 4 dividido por 2. Esse é o valor de h, letra E de Enem. Bom, concluímos assim a nossa aula de matemática sobre logaritmos. Continue no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal,
peça as notificações, tá certo? Não deixe de acessar o nosso site www.noenem.com.br, porque lá tem todos os assuntos, nós temos exercícios e também temos simulado para a sua aprovação no Enem. Um abraço do professor Gandhi e até mais.